Nós já falamos sobre salmos de manhã na EBD, disciplinas espirituais, a disciplina da oração por meio dos salmos. Toda quarta-feira na reunião de oração desta igreja, nós estamos caminhando um salmo de cada vez. Já vamos para o Salmo 22, né, na semana que vem. Ou seja, nós estamos sendo encharcados pelos salmos, mergulhados na vida de oração por meio dos salmos. E por que isso é importante? Antes de ler o salmo desta noite, eu queria só direcionar a nossa atenção para isso. Essa é a escola de oração. Deus inspirou 150 lições de oração e louvor e as registrou na Bíblia Sagrada. E só para você ter uma ideia do quanto isso é importante para a vida da igreja, me permita só pensar aqui 3 testemunhos de 3 momentos distintos da história da igreja, para nós compreendermos o que vamos fazer domingo à noite, o que estamos fazendo nas quartas-feiras e o que já fizemos na EBD matinal. Atanásio de Alexandria, o chamado Anão Negro, importante diácono lá do concílio de Nicéia, em 325 da era cristã, ele disse o seguinte, que cada salmo está composto e é proferido pelo Espírito, sendo um espelho no qual se refletem as emoções de nossa alma. Na mesma linha, Calvino, já na Reforma Protestante, século XVI, ele disse o seguinte, tenho por costume denominar este livro, Livro dos Salmos, e creio não de forma incorreta, de uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há sequer uma emoção da qual alguém porventura tenha participado que não esteja aí representada como num espelho. Ou melhor, o Espírito Santo aqui extirpa da vida todas as tristezas, as dores, os temores, as dúvidas, as expectativas, as preocupações, as perplexidades, enfim, todas as emoções perturbadas com que a mente humana se agita. E no século XX, Dietrich Bonhoeffer, o pastor alemão martirizado ao final da Segunda Guerra, ele disse, portanto, se a Bíblia também contém um livro de orações, isso nos ensina que a palavra de Deus não engloba apenas a palavra que Deus dirige a nós, inclui também a palavra que Deus quer ouvir de nós. Que graça imensurável! Deus nos diz como podemos falar e ter comunhão com Ele. E nós podemos fazê-lo orando em nome de Jesus Cristo. Os salmos nos foram dados para aprendermos a orar em nome de Jesus. Então, irmãos, nós não precisamos ser totalmente criativos ou improvisar toda vez que a gente vai orar. Basta a gente mergulhar na lição dos salmos e orar segundo as palavras que Deus inspirou para que nós as usássemos. Os salmos estão aqui para você falar essas palavras, para você compreender como colocar diante de Deus sua frustração, seu medo, sua alegria, sua exaltação, sua admiração, seu pavor, sua perplexidade, todas essas emoções, como Calvino disse, com as quais o coração humano se agita, para o bem ou para o mal, perplexidade e ansiedade, mas alegria e exultação, tudo isso está descrito nos salmos de alguma forma, e os salmos nos direcionam, nos mostram como orar e levar isso diante de Deus. Dito isso, vamos ao primeiro salmo. Vamos aprender hoje a linguagem da adoração, por meio de um salmo destacado, não é o único, evidentemente, mas na ordem em que está na Bíblia Sagrada, o Salmo de número 8. Então peço que você abra o Salmo de número 8 e vamos ficar de pé para a leitura deste Salmo. Salmo de número 8, diz assim a palavra de Deus. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários
para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre a vereda dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém. Oremos mais uma vez, pedindo a orientação, a iluminação do Espírito Santo. Senhor, estamos diante da tua palavra, aquilo que é a verdade, a única verdade, a revelação de um Deus vivo e verdadeiro. Palavras antigas, Senhor, mas que ainda ferem os nossos corações, ainda nos confrontam com a realidade deste mundo caído e ainda nos aproximam de Ti. Senhor, ensina-nos hoje ao adorar-te, a render-te louvor, honra, por meio das palavras que o Teu Espírito soprou na vida do Teu servo Davi, e que hoje nos conduzem à adoração, ao louvor, ao engrandecimento do Teu nome, glorioso e majestoso em toda a terra. Auxilia-nos hoje nesta tarefa, Senhor, de entender, proclamar, ouvir a Tua palavra. Dá-me graça para falar, dá graça aos meus irmãos para ouvirem, dá graça a todos nós, Senhor, para praticarmos estas benditas palavras, e que em tudo o Teu nome seja honrado. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. O que desperta em você admiração, espanto, maravilhamento? Eu disse que eu não sei se essa palavra existe de fato, mas eu gosto dela, não sei porquê. O que desperta em você? O que faz seus olhos ficarem arregalados e falar aquele assim, não? Uau! Como isso é bonito, grande, maravilhoso. Para alguns pode ser uma grande realização humana, por exemplo, do universo da engenharia, desde o mundo antigo, as pirâmides do Egito, a muralha da China, ou até coisas mais modernas, né? Uma ponte suspensa, um prédio enorme, o Eurotúnel. Pode ser isso, que cause admiração a você. Para alguns que gostam de arte, talvez seja uma sinfonia, uma apresentação de uma orquestra famosa, ou talvez estar diante de uma pintura clássica, um Velázquez, um Da Vinci, um Gauguin. Talvez seja visitar e ver pessoalmente as ruínas do Partenon, na Grécia, do Coliseu, em Roma. Mas talvez você seja mais do mundo esportivo e veja beleza na partida de futebol, numa final da Copa da UEFA, numa final de Wimbledon, Roland Garros, ou na final do... como é que é aquele negócio? Futebol americano, é o que? Super Bowl, né? Super Bowl. Não sei, né? Beleza em tudo isso. Ou talvez você seja mais quietinho, goste de apreciar e se admirar com um simples livro, ou um filme. Ou talvez você tenha queda pelas coisas da ciência e se maravilhe diante de uma experiência química, de algo que você jamais pensou que pudesse dar aquele tipo de resultado. Eu, a Mari e o Lucas estamos vendo uma série no Netflix que trata disso, né? O camarada vai na rua, vai no bar, no posto de gasolina, no restaurante, e faz umas experiências físicas, químicas, assim, que deixa todo mundo, uau, que coisa maravilhosa, né? O que vai acontecer com isso aqui? O que vai acontecer com aquilo ali? Coisas que explodem, vão pelos ares, coisas que se transformam, e os meus dois ficam ali, cara, que legal, papai, muito bacana isso aqui. Então, se você talvez seja do mundo da ciência, goste
dessas coisas. Há muitas coisas neste mundo que despertam em nós admiração, espanto, perplexidade, queixos caídos e olhares arregalados, e creio, não há nada de errado com isso. Não há nada de errado com isso. Desde que nós percebamos e nos admiremos, em primeiro lugar, com Deus, com o nosso Senhor. E Deus, você se admira com Deus? Quando você para pensar em Deus, no seu caráter, nas suas obras, isso te causa admiração? Isso te causa espanto, perplexidade, maravilhamento? Quando você pensa em Deus, o que te vem à mente? Quando você pensa em Deus, como seu coração fica? Como ele bate? Em que pulsação ele bate? Quando você contempla a criação de Deus, qual é a sua reação? Como você, e nós, né, infelizmente, temos tão pouco tempo para isso, e tão poucas oportunidades na cidade grande, mas quando você tem essa oportunidade, como é a sua reação? A admiração é o tom deste salmo, um hino de louvor, um hino de admiração diante de Deus, das suas obras e do seu caráter. Um comentarista disse a respeito deste salmo que ele é um exemplo insuperável daquilo que um hino de louvor deveria ser. Celebra a glória e a graça de Deus, narra aquilo que Ele é e o que tem feito, e coloca a nós e o nosso mundo num relacionamento com Ele. Tudo com perfeita economia de palavras e um espírito de alegria misturada com reverência. Veja só, né? Em poucos versículos, 9 versículos, economia de palavras, mas com uma alegria e reverência muito bem dosadas, se maravilhando, se encantando com quem Deus é, o que Ele faz e como isso nos faz entrar num relacionamento com Ele. Vamos então pensar, meditar, refletir juntos sobre essas palavras. Mas antes eu quero que você faça um pequeno gesto, sentado mesmo com o seu corpo, que vai nos ajudar a fixar a mensagem do Salmo 8. Daqui a 1, 2, 10 anos você ainda vai lembrar disso. Olha o que eu estou te dizendo. Tá? É um gesto muito simples. Me acompanha aqui. Vamos fazer juntos? Olhe para o alto. Até que está bonito, né? Aliás, esse teto vai nos ajudar muito nessa noite. Olhe para o alto. Agora olhe para baixo. Ok? Só isso. Olhe para o alto. Olhe para baixo. Eu vou voltar a esse gesto ao longo da mensagem, mas fixe isso, que isso vai ser importante para você entender este salmo. Por quê? Duas coisas causam admiração em Davi aqui. Primeiro, a glória de Deus refletida nos céus. Sua sabedoria, seu poder manifestados na ordem da criação. Não apenas no fato de que Deus criou todas as coisas, mas no fato de que todas as coisas foram criadas com uma ordem, com uma beleza de admirar. E são sustentadas por Deus e pela sua palavra. Primeira coisa que deixa Davi de queixo caído, de boca aberta, maravilhado. Segunda coisa, é a misericórdia de Deus ao levar em conta o homem. Tão frágil e tão pequeno. Então Davi olha para cima, e olha para baixo. E ele vai fazer esse movimento o salmo inteiro. Esse é o movimento que ele vai fazer no salmo. Então, digamos assim, uma dramatização corporal do salmo só envolve isso. Você olhar para cima, você olhar para baixo. Estas duas coisas fazem Davi se maravilhar e fazem Davi glorificar o nome de Deus. É assim que começa, é assim que termina o salmo. A glória do nome de Deus. Eu gosto de pensar também neste salmo, né, essa coisa de
leitor da Bíblia que forma determinadas imagens mentais para gravar e para se maravilhar diante da Escritura. E eu gosto de pensar nesse salmo como um quadro, como uma pintura. Sim, são palavras, né, pastor? Eu sei, não tem nenhum desenho aqui. Mas é como ele me chega à mente, a imagem que eu formo dele para eu gravar e pensar, e tentar de alguma forma entender como o salmista está estruturando a mensagem dele a partir do que ele está vendo. Davi está olhando para o céu, para cima, e olhando para baixo, da terra. Eu gosto de pensar nele como um quadro. E o que tem num quadro? Dois elementos de um quadro, de uma obra, uma pintura. Você tem dois elementos básicos. Você tem a moldura, não é verdade? Que às vezes chama bastante atenção, né, pelos detalhes. Você tem a moldura e você tem a tela propriamente dita, né, onde você tem ali a cena, o jogo de cores, né? Infelizmente, algumas vezes você só tem, parece que um borrão, né? Mas isso é outra coisa. A pintura excelente tem lá as cores, né? Os contrastes, a cena, a beleza, né? Então nós temos moldura e tela. E é mais ou menos a imagem gráfica que nós temos aqui neste Salmo 8. Moldura e tela. A moldura, nós temos aí o primeiro e o último verso. Viram isso? Se você fechou a Bíblia, você já está acostumado conosco, abra de novo no Salmo 8 para a gente examinar o texto. Moldura, as primeiras linhas do verso 1 e a última linha, verso 9. O que diz lá? Vamos ler todo mundo juntos a moldura? Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. É assim que ele começa, é assim que ele termina, esta é a moldura. E a tela, a pintura? Bom, é tudo o que está dentro da moldura. É o finalzinho do verso 1, tu cuja glória é cantada nos céus, até o verso 8. É isso que forma a tela, a paisagem, as cores, o que Davi está querendo retratar conosco. E essa tela, essa pintura, que é a imagem gráfica do Salmo, pode ser apreciada daquela forma que eu mostrei para os irmãos. Céu e terra, olhando para o alto, olhando para baixo. Esse é o movimento corporal que Davi faz aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre a moldura deste salmo. Simples, econômica, direta e maravilhosa. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Se você tiver tempo e der uma olhada nos salmos anteriores, você vai notar o seguinte, que Davi não começa os salmos anteriores com declarações de louvor assim tão entusiasmadas e diretas. Ele costuma começar relatando determinada situação ou expondo a Deus seu sentimento, como ele está naquele momento, né? Ou mostrando que os inimigos estão ao redor. E depois, no decorrer da sua poesia, ele exalta a Deus. Senhor, eu estou triste, os inimigos estão me perseguindo, a situação está assim, mas lá do meio do salmo para o final, mas louvado seja o teu nome, o Senhor é fiel, o Senhor vai me ajudar, e eu vou te glorificar, eu vou te exaltar. Aqui não, aqui ele já começa a toda. Senhor, Senhor nosso, majestoso é o teu nome em toda a terra. Está explodindo em louvor. Está cantando a glória de Deus logo no início. E de uma maneira maravilhosa. Cada palavra aqui é importante. Davi começa com Senhor, e na sua Bíblia deve estar grafada em letras maiúsculas. Aqui é o nome de Deus da aliança, é o eu sou. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que se aliançou com o seu povo, é o Deus transcendente, é o Deus Criador, é o Deus insondável. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Senhor é o seu nome, mas não é só o Senhor dos céus, Ele é o Senhor nosso, Ele é o Senhor do seu povo, Ele é o Deus que entra num relacionamento pessoal com o seu povo. Senhor, olha o movimento de Davi, Senhor, Senhor nosso, o Deus Criador, o Deus transcendente, é o Deus presente, é o Deus de perto, é o Deus da aliança, é o Deus que fala, é o Deus que trata, é o Deus que corrige, é o Deus que disciplina.
Senhor, Senhor nosso. Como é majestoso o teu nome. E aqui, essa palavra para a nossa cultura bom, nome, o que é o nome? Tá bom, nome de Deus, né? A gente perdeu o significado dessa expressão, mas nome, no mundo antigo, no mundo de Davi, no mundo bíblico, era algo que resumia, de alguma forma, o caráter e as perfeições de Deus. Nome tinha a ver com algo que a pessoa era, com alguma característica dela. E o nome de Deus? O nome de Deus, o eu sou, e depois o Javé, né? E todas as adjetivações do nome. Ele é o Jeová Rafá, é o Jeová Jirê, é o Senhor que é a nossa justiça, o Senhor que é a nossa provisão. Todas essas adjetivações falam de quê? Falam dos atributos de Deus, falam do caráter de Deus. O nome de Deus era revelador de quem Deus era, na sua totalidade, na sua inteireza. É Deus em toda a sua glória, majestade, poder, bondade, fidelidade, justiça e todos os atributos que possamos enumerar. Então, quando Davi fala que o nome de Deus é majestoso, quer dizer Deus inteiramente Deus, 100% Deus, tudo o que Ele é, tudo o que Ele faz é majestoso, é glorioso, é belo. E isso é um testemunho para toda a terra. Isso é um testemunho para toda a terra. Isso até onde nós podemos entender e perceber, porque Deus, Ele ainda é o Senhor, insondável. Quem conheceu a mente do Senhor, senão seu próprio Espírito? Mas esse Senhor é o Senhor nosso, que se revela, no dizer de Calvino, né? É como uma ama que balbucia palavras simples aos ouvidos de pequeninos como nós, para que nós possamos compreendê-lo, possamos compreender o que Ele quer, possamos compreender quem Ele é, sua justiça, seu amor, a sua graça, tudo que Ele faz por nós. Então esta é uma declaração de louvor simples, direta e gloriosa. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra. E essa é a moldura do Salmo. E nesse quadro, meus irmãos, moldura não é menos importante que a tela. A moldura é tão importante, tão gloriosa, tão bela quanto a tela, quanto o que Davi vai começar a pintar diante dos nossos olhos a partir de agora. Mas a pergunta que fazemos é a seguinte: como Deus torna o seu nome majestoso em toda a terra? Davi está declarando que o nome de Deus é majestoso em toda a terra, mas como Ele faz isso? Como este nome é glorificado e magnificado em toda a terra? Ou dito de outra forma, o que despertou em Davi esta admiração, este louvor, essa expressão de júbilo com o nome de Deus? E aqui nós temos duas coisas que vão formar a nossa pintura. Primeiro, a obra da criação. Irmãos, vou te dizer uma coisa: Deus gosta de se exibir. Deus gosta de se exibir. Deus gosta de manifestar a sua glória em todas as suas cores, sabores, cheiros, de uma forma que a gente fica maravilhado. Eu não sei qual é a sua fruta predileta, e esse exemplo de vez em quando a gente dá de púlpito aqui, mas já pensou, por mais que você goste de determinada fruta, eu gosto muito de manga, fruta típica nossa aqui, mas tem nada melhor do que você se lambuzar com uma manga, fala sério, e ver aqueles fiapinhos no dente depois, você tirar, e aquilo escorrer assim. Comer manga é um ato que gera em nós uma certa paciência, porque tirar tudo depois do dente é difícil. Por que eu falei isso? Bom, já pensou se Deus tivesse criado só manga? Tudo bem, vai gostar de manga, mas por comer manga todo dia vai acabar enjoado, E não tem nada no pé a não ser manga. Uma mangueira de um lado, mas Deus criou manga, abacaxi, kiwi, pitanga, caqui, aí você pode enumerar tudo que é fruta que você gosta. Pêssegos, ameixas, tâmaras, damascos, blueberry, mirtilos, coisa que eu nunca experimentei, mas existe, dizem que existe mirtilo.
Deus gosta de se exibir na criação. E aqui tem algo que eu quero chamar a atenção, um equívoco que nós cometemos sem querer. Não é nada premeditado, pensado, mas revela um pouquinho da sutileza do mundo penetrando em nossos corações. Quantos já se pegaram dizendo assim: ah, eu estou maravilhado com a natureza? Eu já falei isso. Já falou isso? Ah, que maravilha é a natureza. A natureza não existe por ela mesma, a não ser que você seja um naturalista, um darwinista, né? Aí minha pregação vai se tornar difícil para você nessa noite, vai te confrontar. Mas a natureza não existe por si só. O que existe é um Deus que criou e que sustenta a natureza. Então, ao ver um pôr do sol, ao admirar uma montanha, o mar, a neve, o furacão, o que quer que seja, suas atenções devem se voltar para Deus, o Senhor da natureza, o Senhor das obras criadas. Essa é a primeira coisa da nossa tela que faz Davi se maravilhar, a obra da criação. Mas tem uma segunda coisa. Davi se maravilha da obra da redenção. Criação e redenção. As duas obras de Deus que glorificam o seu nome em toda a terra. Esse é o tema do Salmo. Se pudéssemos resumir o Salmo em uma linha, seria essa: o nome de Deus é glorificado pela obra da criação e pela obra da redenção. E como é que Davi pinta esse quadro dessas duas obras? Lembra do movimento? Qual foi o movimento que nós fizemos? Do alto para baixo. O que Davi está vendo? Primeira coisa que ele vê: louvor no céu e louvor na terra. O que diz a última linha do verso 1? Já vimos a moldura. Última linha do verso 1. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Tu, cuja glória é cantada nos céus. A glória de Deus é revelada e é cantada, sem som, nos céus. Davi está olhando para cima. Mas também ela é cantada na terra. Por quem? Verso 2: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, ou numa tradução alternativa, suscitaste louvor, glória, admiração, exaltação. Então veja o movimento. Davi olha para o céu e ouve a glória de Deus cantada. Davi olha para a terra e ouve a glória de Deus cantada. Nos céus, por toda a criação, irmãos, por anjos. Basta lembrar Isaías no templo e os anjos anunciando o nascimento do Senhor Jesus aos pastores. Que espetáculo belo e terrível. Porque Isaías não ficou, quero pular, quero correr. Não, Isaías ficou: Senhor, eu sou um homem morto. Quando aqueles serafins começaram a cantar santo, 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 e as asas e aquilo cobriu o templo, Isaías não ficou muito empolgado não, né? E pediu para pular, não, ele pediu para morrer. Da mesma forma, os pastores no campo também ficaram temerosos, com aquele coralzão de anjos surgindo no céu e anunciando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Deus concede o seu favor. Então veja, a glória de Deus cantada nos céus com todo o vigor, com toda a beleza, com aquela chamada beleza terrível que assusta e que admira, ao mesmo tempo. Essa glória é cantada na terra por quem? Quem que Davi está dizendo aqui? Lábios de crianças e de recém-nascidos. Deus é glorificado nas galáxias e Deus é glorificado nos bercinhos. Depois nós vamos falar sobre quem são essas crianças. Há uma dupla interpretação aqui, mas vamos chegar lá. Mas basta por hora pensar nisso. A glória cantada nos céus, a glória cantada na terra. Mas não apenas aqui. A glória é vista nos céus. Movimento para o alto. Verso 3. Quando contemplo os teus céus,
obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Provavelmente Davi sai no seu terraço num dia de céu estrelado, coisa que você não vai ver no Rio de Janeiro, mas ele contempla, mas faz o seguinte, olha para cá para cima, ó, mais ou menos isso, ó, né? Por isso que o céu, esse teto nos ajuda hoje, né? É mais ou menos isso aqui que Davi viu, só que de estrela de verdade. Então, quando contempla os teus céus, a glória de Deus vista nos céus. Qual é o outro movimento? Ele olha para baixo. A glória de Deus também é vista na terra. Por meio de quem? Por meio do homem. Imagem e semelhança desse Deus glorioso. Veja o verso 5. Tu o fizeste a quem? O homem, um pouco menor do que os seres celestiais, ou um pouco menor do que Deus, ou de acordo com Hebreus, um pouco menor do que os anjos, não importa, um pouco menor do que o céu. O ambiente aqui é da terra. Davi olha para o céu, vê a glória de Deus no céu, olha para a terra, vê a glória de Deus na terra. O homem é a imagem e semelhança de Deus, é a expressão da glória de Deus na criação. E não apenas isso, o fato do homem ter sido criado, imagem e semelhança, mas naquilo para o qual o homem foi comissionado. Porque Davi coloca, tu fizeste, verso 6, dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os teus pés, tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Não está bem? Está passando mal? Está mais ou menos? Vamos orar pelo irmão, então? A gente retoma. Senhor, cuida tu mesmo agora do nosso irmão Pedro, ó Deus, restaurando sua saúde. Ó Deus, trata dele agora nesta hora, Senhor. Nós cremos no teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Voltando para cá. Então Davi vê a glória nos céus, mas olha para a terra, e no fato do homem ter sido criado à imagem e semelhança desse Deus glorioso, no fato do homem ter sido chamado para algo que só ele poderia fazer, o domínio, o mandato cultural de Gênesis, o domínio sobre as coisas criadas. O que Davi está cantando aqui? Olha a beleza da Bíblia Sagrada. Davi tem em mente aqui Gênesis capítulo 1, está transformando a narrativa de Gênesis capítulo 1 numa música, num ato de louvor. Se você pegar Gênesis 1, não temos tempo aqui para comparar, mas vê isso em casa. Ele mantém inclusive a mesma ordem, o domínio sobre rebanhos, manadas, animais selvagens, aves do céu, está tudo lá em Gênesis 1. Ele pega a narrativa e transforma em poesia, em música. Ele vê que Deus é glorificado nisso também, no mandato cultural, no domínio do homem sobre a sua criação. Então qual é o movimento? Louvor no céu, louvor na terra. Cantada nos céus, cantada nos lábios dos pequeninos. Vista nos céus, vista na terra, na criação do homem e no mandato cultural. Mas tem uma segunda coisa, um segundo movimento que Davi faz. A santidade de Deus no céu e a pecaminosidade do homem na terra. E o que aconteceu entre a criação e essa constatação da pecaminosidade do homem? Está implícito aqui, a queda. O que Davi tem em mente é Gênesis 3. Ele está cantando a palavra de Deus. Ele está pensando a palavra de Deus. Como é que esse movimento aparece aqui na tela do nosso salmo? Deus é aquele cuja glória é cantada no céu, cujo nome é majestoso na terra, e todos os homens o louvam por isso, certo? Errado. O que diz o finalzinho do verso 2? Dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa de quê? O que diz aí? Por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Que elemento estranho nesse salmo. De onde aparecem essas figuras sinistras aqui? Quem são os adversários e inimigos vingadores? Que não vem lá da Marvel, né? Eric, é Marvel?
Os Vingadores? Ok, obrigado. Érica é meu consultor de história em quadrinhos. Não são os Vingadores da história em quadrinhos, não, são homens que buscam vingança, homens de sangue. O que aconteceu? O que nós temos aqui? A queda. Então Davi olha para o céu e reconhece: Deus é glorioso, Deus é grande, essa glória é cantada nos céus, essa glória é cantada na terra, mas essa terra não é perfeita. Aqui na terra, o louvor de Deus é proclamado por crianças e recém-nascidos, é proclamado quando o homem cuida da criação, quando o homem domina sobre a criação de maneira responsável. Quando olhamos para o homem, sabemos que ele é a imagem e semelhança de Deus, porém esta glória é afrontada por homens pecadores, por adversários, inimigos, gente que se levanta contra o conhecimento de Deus. E talvez esse contraste é o que tenha levado Davi a perguntar no verso 4, nós vamos examinar daqui a pouco: o que é o homem para que com ele te importes? Quem é o homem? Davi está olhando duas classes aqui: o homem que glorifica a Deus, mas os inimigos e os vingadores, gente de sangue. Esse é o segundo olhar de Davi, o segundo movimento de Davi: a santidade de Deus nos céus, mas a queda e a pecaminosidade de homens na terra. Tem uma terceira vez que Davi faz esse movimento: alto e baixo. E aqui é entre Deus suscitando louvor nas crianças e esses inimigos afrontando a glória de Deus. Parece que Davi lança um olhar mais restrito nesse contraste entre as crianças e recém-nascidos do verso 2 e esses inimigos, vingadores, homens de sangue, que não são crianças, são adultos, são homens formados. E aqui a pergunta é: o que Davi quer mostrar com isso? Quem são essas crianças e recém-nascidos? Como é que isso se encaixa na pintura deste salmo? E aqui nós temos dois olhares, duas interpretações a respeito deste versículo. Lutero, por exemplo, entre os reformadores e alguns comentaristas contemporâneos, eles entendem que essas crianças e recém-nascidos são expressões poéticas, são metáforas para designar aqueles que são humildes de coração. De vez em quando nós vemos isso na Bíblia, sim. Quando Jesus diz que nós temos que ter fé como crianças, fala dessa humildade de coração, dessa contrição, dessa dependência de Deus. Então, pode ser que Lutero tenha razão. Então, o que Davi estaria querendo dizer aqui? Se a interpretação for essa, está querendo dizer o seguinte: que dos lábios dos humildes, dos contritos, dos que colocam em Deus a sua confiança e dependem exclusivamente de Deus, o que Deus faz? Deus suscita louvor e silencia o inimigo. Fala das orações dos santos, da oração do povo de Deus, a oração do humilde e contrito de coração, capaz de derrotar os homens de sangue. As orações do povo de Deus, capazes de silenciar o brado dos exércitos inimigos, dos que vão contra Deus, capazes de fazer cair por terra as espadas, as lanças. São as orações do seu povo, os lábios dos humildes, dos pequeninos. Mas tem uma outra maneira de ver isso aqui, e é Calvino quem dá esse outro significado. Calvino diz que a leitura tem que ser natural, que o que Davi quer dizer aqui para nós é criança mesmo, e recém-nascido e bebê que mama de verdade, bebezinho, piquititico, que faz gugu dadá, suja a fralda, né? É esse que Davi tem em mente, não é uma figura poética para dizer sobre os humildes de coração. E Calvino, ele no seu comentário, ele diz o seguinte, que o significado então é que Deus, a fim de ordenar sua providência, não carece da poderosa eloquência dos retóricos, nem mesmo da linguagem distinta e metódica, porque a linguagem infantil, mesmo quando não bem expressa,
é ágil e eloquente para celebrar a glória de Deus. É como se Davi estivesse vendo o Gugu Dadá como um hino de louvor a Deus, literalmente. Deus não precisa de eloquência, basta a linguagem da criança. Ele completa dizendo que Davi, portanto, tem toda a razão de declarar que, ainda que as línguas de todos os que chegam à idade viril ficassem em silêncio, os balbucios ininteligíveis das criancinhas seriam suficientemente capazes de celebrar os louvores de Deus. Parece, num exame superficial, que Jesus está indo mais por aí mesmo, porque Jesus usa esse versículo quando ele entra em Jerusalém, lembra da cena? E crianças estão louvando o Messias. E Jesus está dizendo, olha lá, Salmo 8 já disse, Deus suscita louvor dos pequeninos. Jesus aponta para quem? Para as criancinhas. E é a partir daí que Calvino vê. Bom, qualquer que seja a sua interpretação, a sua leitura desse contraste, né, entre Deus suscitando louvor nos pequeninos, sejam eles crianças ou humildes, e os inimigos guerreando contra a glória de Deus, a lição é uma só. A lição é a seguinte: Deus é glorificado quando os padrões deste mundo são subvertidos, são mudados. E como é que Deus faz isso? Por meio de coisas simples, fracas e humildes. É o que Paulo disse na sua carta aos Coríntios. Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. O que Deus está fazendo e que causa espanto e admiração a Davi é que Deus usa a fragilidade, a pequenez, aquilo que ninguém dá importância, para glorificar o seu nome diante dos poderosos, dos que se acham, dos que vêm contra o povo de Deus com espadas e lanças, com os que fazem da sua mão a sua arma poderosa, que confiam no seu braço. Deus está subvertendo esse padrão e levantando glória para Ele no berço, ou, se você entender de outro jeito, nos humildes de coração, no seu povo. E por uma razão muito simples. Lembra que Davi está celebrando a criação de Deus aqui? Esses homens não criam nada. Eles portam espadas, eles afrontam a glória de Deus, eles são inimigos, vingadores, sedentos de sangue, mas são apenas homens, são pó, são nada. Eles foram criados, eles não criam absolutamente nada, nem mesmo uma simples célula. Aliás, eu ouvi um comentário a respeito desse salmo que diz o seguinte, que Deus é glorificado até nas células. Porque vai estudar uma célula para você ver o que tem lá dentro. Vai estudar. E aqueles que estudam seriamente essas coisas mínimas vão perceber que aquilo só pode ter sido criado. Por quê? Porque uma coisa depende tanto da outra que para aquilo funcionar direito, aquilo tudo tinha que ter aparecido na mesma hora, no mesmo momento, daquele jeito. E não um pontinho evoluir para um tracinho, que evoluir para um negocinho. Não, aquilo tinha que estar pronto e acabado e funcionando daquele jeito para aquilo sobreviver. Deus é glorificado numa célula, por uma ameba, por uma drosófila. Quem lembra da biologia, ela vai lembrar da drosófila. Na boca de pequeninos, no mamar dos seios das crianças. Esse é o exemplo que Calvino usa, inclusive. Meus irmãos, quando o homem confia em si mesmo, ele vai cair. E Deus reverte isso de uma maneira espantosa. Ele suscita pequeninos, criancinhas, bebezinhos, gente humilde, gente que o mundo não dá valor para glorificar o seu nome. Deus suscita louvor do céu na terra, mas na terra, homens pecadores querem afrontar a glória de Deus. Esse é o outro movimento que Davi faz. Mas tem o último movimento, em cima e embaixo, novamente, mesmo movimento.
Você vai sair com o pescoço exercitado daqui hoje. Davi olha para o alto e vê a grandeza e suficiência de Deus. Olha para baixo e vê a fragilidade do homem. Como é que ele vê isso? Os céus, verso 3, quando contemplo, e aqui tem uma palavrinha importante, os teus céus. Os céus são os céus de Deus. As obras da criação são as obras de Deus. Verso 6 diz isso. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Deus criou, Deus está sustentando a obra da criação. E mais, como se isso não bastasse, Davi diz o seguinte, verso 3 novamente, quando contemplo os teus céus, obras dos teus, qual é a palavrinha que está aí? Dedos. Bom, tudo bem, Deus não tem dedo, né? Mas a imagem poética aqui é que um simples dedo pode criar tantas maravilhas. E se você for ver isso com... Eu gosto muito dessa coisa de astros, estrelas e céu e né, planetas. Né? A gente tem mais ou menos hoje, no universo conhecido, mais ou menos 170 bilhões de galáxias. Cada uma delas com algumas centenas de milhões ou de bilhões de estrelas, cujos nomes Deus conhece de cada uma delas. Não é isso que diz Isaías 40? Deus conhece o nome de cada uma dessas estrelas, as chama pelo nome e elas obedecem. A maior estrela já conhecida, já mapeada pelos cientistas, para você dar uma volta inteira nela de avião, um avião a jato, um avião da TAM, da Gol, o que é que seja, para você dar uma volta na estrela, você levaria mais ou menos 1.100 anos. 1.100 anos. O planeta Terra é um pontinho. Aí um irmão disse assim, quem se atreveria a jogar bolinha de gude com Deus, né? Porque os dedos de Deus criaram essas coisas. As mãos de Deus formaram todo o universo visível e invisível. Eu vi um documentário recentemente sobre o mar, sobre o quanto a gente não conhece o que tem no mar, que surgem espécies novas assim, aos montes, pululando do mar. Quando você vai para as regiões abissais, você vê umas coisas bizarras assim, que você, meu Deus, tem vida aqui. Numa pressão insuportável, sem luz, comida escassa, frio terrível, e tem vida, tem bicho nadando lá. Não sei se é isso que o salmista diz lá tudo que percorre a vereda dos mares, né? Claro que Davi não foi nas regiões abissais, mas já mostrou aqui que o mar é um negócio imenso. Nós não conhecemos, nós conhecemos melhor a lua do que o mar. Sabia disso? O homem conhece melhor a lua do que o mar. E tudo isso, Davi está contemplando os céus de Deus, olhando para o alto, olhando para o alto. Deus é grande, Deus é todo suficiente. E o homem, ele olha para baixo, ele é frágil, tão frágil. Nossa vida é como um sopro, é como a neblina. Nossos ossos doem, nossa pele é ferida, os cabelos caem. O homem é frágil, seus dias são frágeis. E daí que Davi pergunta, e esse é o centro do salmo, é o centro da pintura, verso 4. Quando ele contempla os céus, ele pergunta, que é o homem? E aqui para pensar comigo, o que tem a pergunta a ver com o que ele vê? Quando você contempla o céu, você costuma perguntar o quê? Aparentemente a pergunta não tem muito a ver, né? Mas Davi contempla a grandeza de Deus, olha para o homem e olha para si, olha para o seu coração, se examina diante de tanta glória, cantada e revelada, e aí vem a pergunta natural: que é o homem? Quem sou eu, Senhor? Eu faço parte de um mundo de vingadores, de inimigos,
Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? A pergunta é parte dessas considerações e reflexões e nos ensina algo importante sobre nós. E nós precisamos saber disso. O homem é duas coisas, à vista desse salmo e à vista da revelação bíblica. Primeiro, ele é a coroa da criação. Nenhum outro ser criado é imagem e semelhança de Deus. E isso é precioso. Todos são imagem e semelhança de Deus. Não apenas os crentes, todos. Portanto, um crente não deve ficar em dúvida se na piscina do vizinho estiver se afogando o seu cachorrinho de estimação ou o vizinho chato que te perturba. Você tem que salvar o vizinho. Se puder salvar o seu cachorrinho, melhor também, né? Mas quem é a imagem e semelhança de Deus? O cachorrinho, fofinho, bonitinho, fiel a você, ou o seu vizinho que ouve Iron Maiden às 2 da manhã, no último volume, para o carro na frente da sua garagem, faz xixi na sua porta depois da noitada? Quem é a imagem e semelhança de Deus? É o vizinho. Você ore por ele e você o salve se ele estiver afogado na piscina. E pregue o evangelho para ele. Ele é a imagem e semelhança. Todos nós somos. Heterossexuais ou homossexuais, negros ou brancos, ricos ou pobres, não importa. Todos nós ainda somos imagem e semelhança. Não quer dizer que todos nós sejamos filhos de Deus. Mas todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Deturpada, manchada, corroída, afetada em todos os seus aspectos pelo pecado, mas ainda imagem e semelhança de Deus. Mas o homem também é esse outro lado: inimigo, vingador, adversário. O homem é um ser caído. O ser humano é um ser caído, pecador. Então Davi olha para essa realidade mista, embaraçosa, e pergunta: Senhor, quem é o homem? Que é o homem? Mas não só que é o homem. Davi não está refletindo sobre a natureza do homem. Davi está refletindo sobre a condição do homem diante de Deus. Porque a pergunta prossegue: que é o homem para que com ele te importes? Quem sou eu, Senhor, para que tu te dirijas a mim? Quem sou eu para que tu sejas o meu Senhor? Quem sou eu para que tu proclames a tua glória a mim e me faça compreendê-la e render-me diante de ti? Quem sou eu? Eu sou imagem e semelhança tua, mas sou um ser caído, inimigo teu, pecador, distante, rebelde. A revelação de Deus mostra que nós somos frutos de um desígnio inteligente, da obra de um Criador pessoal, imagem e semelhança, mas nos desviamos do santo propósito original de Deus e nos tornamos esses adversários e inimigos que Davi fala aqui no verso 2. E é aqui, meus irmãos, que Davi se maravilha, não só com a obra da criação, mas com a obra da redenção. Essa é uma pergunta redentiva. Esta é uma pergunta, o centro do Salmo é uma pergunta que nos aponta para um Deus misericordioso, porque se Davi está de pé naquele momento contemplando os céus de Deus e se admirando diante dos céus de Deus e pensando na glória de Deus cantada na terra, cantada no berço, vista nos homens, vista na criação, é porque Deus o preservou, Deus o salvou, Deus desvendou os seus olhos, porque se Deus não desvendar os nossos olhos, estrelas vão ser só estrelas, cometas vão ser só cometas, peixes vão ser só peixes, quando não, para alguns, o resultado de amebinhas que se misturaram e caldos inimagináveis que pegaram um raio e se transformaram num elefante, ou no ornitorrinco. Mas por que Davi pode fazer essa pergunta? Essa é uma pergunta redentiva.
Essa é uma pergunta redentiva. Essa é uma pergunta que aponta para um Deus misericordioso, para um Deus que, pela graça, salva inimigos, adversários e vingadores. Irmãos, essa é a maravilha da redenção. Esta é a admiração de Davi com redenção. Deus se importou conosco, sim. E Deus veio para nos salvar, revertendo o drama da queda. E digo mais, Davi, pela fé, contemplou neste salmo aquele que foi feito menor do que os anjos, por pouco tempo. Nós já podemos nos maravilhar mais do que Davi, porque já podemos contemplar a redenção iniciada de Deus, a cruz, o túmulo vazio, a ascensão de Jesus Cristo. E podemos aguardar pela fé a consumação dessa redenção, quando Ele voltar em glória com seus anjos e revelar a plena glória de Deus, no seu juízo e na sua misericórdia, no fim dos tempos. Isso não sou eu quem digo, isso é a Bíblia. Hebreus capítulo 2, e com isso nós vamos terminar. Abra lá comigo em Hebreus capítulo 2, que é uma citação do Salmo de número 8. Hebreus 2. Aqui a gente fez o processo inverso, né? Normalmente a gente vê a citação no Novo Testamento, vai ver no Antigo. Mas como a gente já sabe de antemão, né, que esse trecho foi citado no Novo, a gente vai para o Novo agora. Hebreus capítulo 2, a partir do verso 5. Isso é a Bíblia quem diz, a Bíblia interpreta a Bíblia. Davi vê o Messias, Davi vê Jesus Cristo. E é isso que a Bíblia diz. Verso 5 de Hebreus 2, não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar, Salmo 8, testemunhou dizendo, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. E aí o autor explica, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. O mundo ainda é um mundo mau, vingadores ainda se levantam, a natureza ainda geme, ainda vivemos depois do já, mas antes do ainda não. Vivemos já a redenção iniciada, mas ainda não vemos essa redenção consumada no fim dos tempos. É isso que ele está dizendo aqui. Verso 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Nós vemos hoje aquele que Davi vislumbrou no Salmo 8. Jesus, feito por pouco tempo, servo. Filipenses capítulo 2. Ele se humilhou, ele se fez menos, ele se fez um pouco menor que os seres celestiais. Mas foi coroado de honra e glória. Como? O autor dos Hebreus diz, pelo seu sofrimento, morte, ressurreição. O Salmo 8 é um anseio pelo Redentor, que é o homem para que com ele te importes. Davi está ansiando pelo Messias. Davi está vendo pela fé aquele que vem salvá-lo, aquele que vem glorificar o nome de Deus na terra, por meio da sua humilhação e depois da sua exaltação, por meio da morte e da sua ressurreição. Deus veio a este mundo de inimigos e de vingadores, providencialmente e de maneira bela, na forma de uma criança e recém-nascida. Verso 2 do Salmo 8. Deus suscitou o maior louvor na boca de Jesus Cristo, naquela manjedoura em Belém. A criança, Filho de Deus, honrou o Pai, glorificou o Pai. O que é uma criança? Frágil,
Aquele era o nosso Salvador. Daquela manjedoura estava o Criador dos céus e da terra. Naquela manjedoura estava o Filho de Deus, o eterno Filho de Deus. Ele se fez menos, coroado na sua morte, ressurreição, subjugando a morte, colocando a morte debaixo dos seus pés, subiu aos céus, de onde voltará para consumar essa redenção. Então, se você se pergunta hoje, Senhor, quem sou eu para que tu te importes comigo? Deus está te chamando para contemplar Cristo, a contemplar aquele que foi feito menor, coroado de honra e glória, para a sua salvação, para a minha salvação, para a nossa redenção. Deus está te chamando para descansar de uma promessa que Davi tinha de maneira ainda muito nebulosa, mas que hoje nós temos com certeza. Ele um dia voltará e não haverá mais vingadores e inimigos, gente de sangue, mas só o seu povo, que o glorificará para todo sempre. Meus irmãos, isso te causa admiração? Isso te faz louvar, se maravilhar diante de Deus? Se não, hoje é o dia de você reacender essa chama no seu coração. Talvez você seja crente há tanto tempo e já se acostumou tanto com isso, que não se maravilha mais diante da criação e da redenção. Deus quer reacender essa chama. Deus quer despertar novamente louvor, exultação, maravilhamento nos seus olhos. Mas talvez hoje você nunca tenha pensado nisso, até porque nunca foi exposto a essa mensagem redentiva, reconciliadora entre Deus e os homens. Quem é você? Sim, você é um pecador, você é um rebelde, você é uma criatura caída, imagem e semelhança deste Deus, que hoje pode estar te chamando pelo Espírito Santo, para fazer de você filho dele por adoção, por meio de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho da graça, esse é o Evangelho que Davi proclamou, ansiou, viu no Salmo 8. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. E essa mensagem é para você hoje. Renda-se a Ele. Renda-se a Cristo para a sua salvação eterna.